RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, tempo para as notícias, como sempre, a abrir este jornal, os destaques que fazem a edição. A sessão plenária da Assembleia Nacional começa hoje com um debate com o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, um pedido do grupo parlamentar do PICV. O primeiro é o ecossistema tecnológico cabo-verdiano que utiliza a inteligência artificial. Nasce hoje, é uma iniciativa da empresa Buldonho Inovação Tecnológica, chama-se CUPVED, significa Cabo Verde na língua suali. Juízes e procuradores da República e outros atores do sistema judicial vão estar reunidos a partir de hoje, durante 2 dias, na cidade da Praia, num workshop interregional sobre recuperação e gestão de ativos. Especialistas na área da lufoscopia estão a ser formados pela Polícia Judiciária. Em verdade, trata-se de atualizar as técnicas de recolha de impressões digitais. A última teve lugar em 2008. É lançado hoje na Praia o livro da luta pela independência de Cabo Verde aos saudades do futuro, a autoria do combatente da liberdade da pátria, Carlos Reis. O Fórum Internacional Mulher e os Desafios do Desenvolvimento, previsto para maio do próximo ano, foi apresentado ontem na Praia. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Israel está a fustigar a Síria desde ontem com tiroteios intensos. O objetivo é limitar ou esvaziar a capacidade de guerra dos jihadistas na região. Na Síria, as novas autoridades que tomaram neste fim de semana a capital Hamas já indicaram um primeiro-ministro de transição. Trata-se de Mohamed al-Bashir, indigitado ontem e já está a trabalhar desde ontem à noite. Promete calma e estabilidade aos sírios 2 dias após a queda do poder de Bashar al-Assad. Os rebeldes sírios anunciaram ontem à noite que capturaram a cidade de Deir ez-Zor, repelindo as forças curdas para mais longe. A sessão plenária da Assembleia Nacional, a primeira depois das eleições autárquicas, começa hoje. O debate com o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas é o primeiro ponto em agenda e logo no dia da abertura da maior feira de artesanato e design URDI em São Vicente. Augusto Veiga é chamado pelo PICV com os fundamentos aqui explicados pela deputada Josina Freitas. Necessidade urgente de termos dados concretos sobre a contribuição da cultura para o produto interno bruto. O desconhecimento desta informação vital dificulta a formulação de políticas que valorizem o impacto económico e social das indústrias criativas. Além disso, é importante mencionar que, apesar do discurso sobre a importância da cultura, há uma clara falta de concorrência e estímulo direto do governo neste setor. Percebemos uma dependência excessiva e iniciativas externas insuficientes ao investimento público que poderia alavancar as indústrias culturais de forma sustentável. A fuga de quadros experientes do Ministério da Cultura é outra das questões que o PICV quer ver esclarecidas. O que é que os técnicos também tanto reclamam e por que é que estamos a perder tantos técnicos qualificados nesse setor? A concorrência, já falamos, o papel do atual Ministro da Cultura, que assumiu o cargo e que sempre teve um posicionamento importante neste setor e
muitas vezes foi voz contra algumas políticas ou a falta delas neste setor, então isso tudo vai fazer parte do nosso debate. Josiana Freitas destaca ainda o que considera ser o abandono de patrimónios históricos e o estado crítico de alguns museus. O líder do grupo parlamentar do MPD, Celso Ribeiro, leva respostas em carteira, desde logo o peso da cultura na economia. Do nosso ponto de vista, a cultura de 2016 a esta parte tem demonstrado resultados animadores, com reabilitação de vários sítios históricos. O último orçamento que foi aprovado tem a volta de 814 milhões de escudos cabo-verdianos para a área de cultura, o que demonstra que, de facto, nós estamos a valorizar e o contributo da cultura para a nossa riqueza nacional está a aumentar sucessivamente, rondando a volta de 6%. De facto, nós temos em linha de conta, assim como o setor primário, também a cultura é importante porque o turismo é o principal motor de desenvolvimento e aliando à cultura estamos a dar um bom passo para a consolidação dos ganhos até aqui. O deputado e presidente da UCID perspectiva uma sessão tranquila, independentemente dos resultados das eleições autárquicas de 1 de dezembro passado. Há vencedores e não vencedores. A UCID é um dos partidos também que saiu derrotado destas eleições. Nós estamos a culpar o sistema, que funcionou muito mal, do nosso ponto de vista, com compra e vendas de consciências de bilhete de identidades à própria Comissão Nacional de Eleições, com informações falsas enviado aos telemóveis dos eleitores, desmotivando as pessoas de ir votarem. Entretanto, com todas essas peripécias, o PICV saiu vencedor com 15 câmaras e o MPD com 7. Eu espero que será uma sessão calma, uma sessão onde todos os poderes parlamentares irão expor as suas preocupações no tocante à realização dessas eleições, no seu todo. Não há mais do que isso. E agora é trabalharmos e tentar, nas legislativas de 2026, formatar o Parlamento de forma diferente. Estou-me a referir no equilíbrio do sistema político, de forma a nós não termos mais maioria absolutas no país, que, do nosso ponto de vista, vem dizimando o desenvolvimento do país e não vem definindo, efetivamente, as prioridades que o país precisa para desenvolver. João Santos Luís reclama que devem ser seguidas outras estratégias para que a cultura possa ser, de facto, uma mais-valia. E contribuir também com a sua quota parte para o produto interno bruto nacional, ou seja, para a geração de riquezas de forma robusta, não é? Para isso exige-se efetivamente outros investimentos para que possamos chegar lá. A proposta que aprova a nova lei orgânica do Banco de Cabo Verde sai da agenda porque o vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, está fora do país em missão. O primeiro ecossistema tecnológico cabo-verdiano que utiliza a inteligência artificial nasce hoje. Chama-se Kepoved, que significa Cabo Verde na língua Swahili, uma das 10 mais faladas do mundo. São mais de 200 milhões. É uma iniciativa da empresa nacional Buldonho Inovação e Tecnologia. O memorando de entendimento com o Ministério da Economia Digital é assinado também hoje e logo com uma conferência de lançamento sobre o financiamento africano para o desenvolvimento digital de África e como Cabo Verde, como player, pretende ser um player no desenvolvimento de inteligência artificial em África. O diretor de Tecnologia de Informação e Expansão Internacional da Buldonho Inovação e Tecnologia esclarece que o ecossistema Kepoved vai ser integrado no hub tecnológico já existente. Aquilo que se pretende é construir soluções de base que já são baseadas em inteligência artificial por defeito. Portanto, elas já são pensadas para serem construídas com inteligência artificial. Esse é um grande diferencial, onde toda a cadeia de valor, desde a formação e da capacitação do capital humano até à solução final, ela é toda criada com base e utilizando plataformas de inteligência artificial. José Moura confirma que o ecossistema Kepoved é sustentado por 2 pilares: o Centro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial Generativa e a plataforma Oasis for All. Um nome em inglês para permitir
depois ser de alguma forma mais comercializável na região e internacionalmente. O Oasis para Todos é uma plataforma naquilo que se classifica como uma fintech, portanto uma plataforma da área financeira para prestar serviços financeiros e que pretende colmatar um problema que é um problema de base estrutural que há em África, que é uma grande parte dos africanos tem medo de investir em África. Então, sempre que tem alguma disponibilidade financeira, tenta movimentar, na sua grande maioria, para fora da África, por causa de questões como a incerteza, a instabilidade política e uma série de falta de capital humano, tudo isso. E nisto reside o diferencial que o ecossistema Cabo Verde oferece, e Cabo Verde, pela sua estabilidade, tem condições para atrair o investimento africano. José Moura acredita que o ecossistema vai criar a ponte entre o sonho e a riqueza com recurso à tecnologia. Temos uma matriz em África, uma pirâmide demográfica, que é uma pirâmide, não tem o formato de um ovo, como por exemplo nos países do norte global, naquilo que se costuma chamar os países mais desenvolvidos. E essa juventude tem uma aspiração ao emprego, à riqueza, à utopia, e a própria dimensão de Cabo Verde e uma qualidade acima da média dos seus recursos humanos permitem-nos utilizar Cabo Verde como um laboratório para criar este sonho de pensar em África soluções disruptoras que sejam construídas por defeito utilizando a inteligência artificial. O projeto conta com uma engrenagem financeira que inclui bancos, a diáspora e várias fontes que já estão mobilizadas pelo governo e outras que podem ser solicitadas, por exemplo, através do pacote regional que Cabo Verde vai submeter ao MCA. Juízes e procuradores da República e outros atores do sistema judicial vão estar reunidos durante 2 dias na cidade da Praia, num workshop interregional sobre recuperação e gestão de ativos. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial realça que o objetivo é trazer a experiência e a visão de outras latitudes que vêm reforçar as capacidades nacionais em matéria de recuperação de ativos. Por exemplo, vamos ter a experiência da Colômbia, vamos ter a experiência de Portugal, vamos ter uma apresentação também da parte da Guiné-Bissau. A ideia era também envolver outros países lusófonos, no fundo para criarmos, portanto, essa troca de experiências e poder habilitar o poder judicial de cada um desses países a contribuir com propostas de aperfeiçoamento do quadro legal e institucional vigente. A nível do GIABA, tem-se falado na necessidade de colocar em conexão os vários países, as várias estruturas, nomeadamente o Ministério Público e o próprio Poder Judicial. Tem havido essa preocupação, a preocupação de troca de experiências, mas também a preocupação de pôr em prática o auxílio mútuo, a cooperação judiciária entre os países, porque, como sabe, se houver uma disparidade grave entre o sentido das legislações, isto dificulta, portanto, a objetivação dessas medidas, a concretização dessas medidas, mas também poderá perfeitamente haver, por conta da mobilidade que existe entre esses países, bens cujo crime é praticado num outro país e depois o objeto ou a vantagem decorrente da prática desse crime se situar num outro país. Daí que há necessidade, de facto, de haver essa cooperação, de intensificar a cooperação entre os diversos países da região. Segundo Bernardino Delgado, o workshop de hoje, que começa hoje, é financiado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. A abertura está por conta da Ministra da Justiça, Joana Rosa.
A Polícia Judiciária está a formar novos especialistas em lufoscopia. O inspetor-chefe José Andrade esclarece que os formandos vão adquirir técnicas novas, mais atualizadas para a identificação de indivíduos através da impressão digital. A história nos é contada pelo jornalista Eilson Martins. O curso de lufoscopia é destinado a 10 formandos, sendo 5 deles selecionados por concurso externo, com o objetivo de reforçar o número de técnicos de lufoscopia da Polícia Judiciária, conforme explica o coordenador do curso. A última formação aconteceu em 2008, salvo erro, e desde então não se fez nenhum concurso a nível de recrutar mais elementos da área de lufoscopia, ou seja, os especialistas. De momento, só conseguimos lançar esse concurso para 5, mas eventualmente nos próximos anos vamos ter que alargar esse número, porque é uma necessidade, já que agora temos a unidade de Assomada e também o núcleo do departamento de Boa Vista, que precisa, já que os colegas, alguns deles, já estão no caminho da reforma, digamos assim. Durante o curso, os formandos irão aprender técnicas para analisar locais de crime e identificar vestígios lufoscópicos. Movimentos, vestígios digitais, palmares e plantares, vão conseguir recolhê-los, vão conseguir fazer fotografia do local de crime e vão conseguir tratar e finalmente, depois de identificar esse vestígio com o autor do mesmo, vão ter que produzir um relatório pericial, que é um relatório que vai ser a juntar aos atos do processo, que é para apresentar como prova junto da autoridade judiciária. José Andrade afirma que a Polícia Judiciária dispõe de equipamentos suficientes para que os formandos coloquem em prática o que aprenderam durante a formação. Nesse momento temos déficit de alguns materiais, sim, a verdade seja dita, mas temos o suficiente que é para pôr em prática aquilo que aprenderam. Já o nosso diretor nacional, está ciente desses problemas, dessa carência de alguns equipamentos, mas de momento já está garantido a aquisição de novos equipamentos, que também vai ajudar com o início do trabalho dos novos profissionais. A lufoscopia é uma área das ciências forenses que se dedica à análise de vestígios em cenas de crime, como impressões digitais. Atualmente, a Polícia Judiciária conta com 12 especialistas em lufoscopia. Da luta pela independência de Cabo Verde às saudades do futuro é o livro da autoria do combatente da liberdade da pátria, Carlos Reis, que foi o primeiro-ministro de Educação de Cabo Verde, com a chancela da editora Rosa de Porcelana. O livro vai ser apresentado pelo professor Vladimir Silves Ferreira, como nos dá conta a jornalista Ernestina Lopes. O livro da luta pela independência de Cabo Verde às saudades do futuro oferece um compilar das intervenções públicas de Carlos Reis face aos vários desafios do país nas mais diversas situações, conforme nos dá conta o apresentador da obra, Vladimir Silves Ferreira. Abarca um período de aproximadamente 20 anos. A obra aponta um conjunto de desafios que o país tem. 50 anos de independência, 3 décadas de democracia participativa. O autor reflete sobre isso tudo e aponta os desafios que nós temos. O país precisa de se democratizar mais, é preciso ouvir mais os cidadãos, é preciso rever em muitas dimensões, sobretudo reaproximando os governantes dos governados. Há aqui um conjunto de aspectos que o autor nos aponta e que são fundamentais para que no futuro o país possa continuar a trilhar o rumo de desenvolvimento e fazendo um balanço positivo dos 50 anos do país. É uma obra com uma grande complexidade.
É uma obra que nos traz uma perspectiva de um indivíduo que viveu épocas relevantes daquilo que é a história contemporânea do país, mas que também nos põe na possibilidade de criarmos uma ponte com aquilo que são os desafios futuros do país. O livro, considera o apresentador, lança luzes sobre o futuro e interessa qualquer público leitor. Sobretudo os estudantes, os pesquisadores. E pensamos aqui também que o autor lança uma tendência, não é? Que é da publicação, se não das memórias, pelo menos dos registros escritos das figuras que fazem parte da nossa história recente. É um apelo a outros ex-combatentes, outros dirigentes nacionais que também se sintam motivados por esta obra para escreverem também as suas memórias, publicarem os seus discursos públicos, para que fique como registro para as novas gerações. Mas sobre um momento de partilha e também um momento de reconhecimento da sociedade praense, sociedade cabo-verdiana, do percurso do Dr. Carlos Reis. O livro da luta pela independência de Cabo Verde, As Saudades do Futuro, de Carlos Reis, combatente da liberdade e da pátria, tem a chancela da editora Rosa de Porcelana. O lançamento acontece esta quarta-feira, na Presidência da República. O Fórum Internacional Mulher e os Desafios do Desenvolvimento, programado para maio do próximo ano, na cidade da Praia, quer contar com a participação de pelo menos 1000 mulheres. Vai homenagear 50 de vários sectores de atividade. Entre os temas em diálogo no evento vai estar a representatividade das mulheres na política. Quem organiza os objetivos são-nos contados pela jornalista Miriam Lopes dos Santos. O Fórum Mulher e os Desafios do Desenvolvimento é promovido por pelo menos 11 organizações e conta com suporte institucional de entidades públicas. O evento, que acontece em maio de 2025, tem como lema mais participação, melhor futuro e a vontade de promover o diálogo, conforme Maria da Ressurreição Graça, sócia fundadora da M-Marketing, uma das promotoras. Se nós estivermos todas a apoiar umas às outras, eu acredito que a comunicação será mais fácil e que aprenderemos mais e poderemos fazer o melhor trabalho. No fórum nós vamos encontrar uma conferência inaugural sobre a paz e a segurança, portanto, mundial, que eu penso que é importante, tendo em conta o momento que estamos a viver. Nós vamos ter 3 painéis com temas muito específicos e depois nós temos também algo que para nós é fundamental, que é reconhecer o contributo das mulheres para o desenvolvimento de Cabo Verde. Nós vamos fazer uma homenagem a mulheres de diversas áreas que ao longo destes 50 anos têm contribuído de forma admirável para o desenvolvimento de Cabo Verde. Nós teremos 3 painéis. O primeiro painel é, portanto, as mudanças climáticas e o empoderamento económico das mulheres. Nós teremos um outro painel que é os mídia e a representatividade feminina e um terceiro painel que é a participação política das mulheres. O desafio da representatividade das mulheres na política é um dos que precisa continuar a ser debatido na perspectiva de Maria da Ressurreição Graça, não obstante os ganhos, tendo em conta que nas últimas autárquicas apenas uma mulher se elegeu presidente de uma Câmara Municipal. Estamos num mundo em que ainda temos vários desafios para as mulheres. Nós sabemos que ainda nós não chegamos naquele patamar que podemos estar, apesar de várias conquistas. Por exemplo, é só verem, nós estamos a sair de umas eleições autárquicas, de 22 conselhos só temos uma mulher presidente. O Fórum Internacional Mulher e os Desafios do Desenvolvimento pretende contar com oradoras de renome e assinalar 3 datas significativas de 2025, entre elas os 50 anos da independência nacional e da presença das Nações Unidas em Cabo Verde, bem como 30 anos da plataforma de ação da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. A organização, o Primeiro Jornal, sabe que está a desenvolver esforços para trazer para Cabo Verde e participar nesse Fórum Internacional nada mais, nada menos que Michelle Obama. Vamos dizer que as forças militares francesas já iniciaram a retirada do Tchad, a começar pelos aviões de combate desde ontem à noite. Vai haver uma retirada programada, é o último país, o Tchad, com presença militar francesa.
Carlos Santos, atualizamos também a informação de há pouco. O governo interino da Síria vai manter-se no poder até março do próximo ano. Passam agora sensivelmente 25 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal com Júlio Vera Cruz Martins. Ele que regressa à antena dentro de sensivelmente 5 minutos para recuperar o essencial da atualidade informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da